Olá, amigos do EmpireCast, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui super animados e motivados. Estamos aqui com Diego Henrique Gama, Cleiton Magalhães e o nosso querido convidado de hoje, o Coronel Eimo Luna. Tenho certeza que nós vamos ter uma conversa incrível aqui hoje, porque ele é gerente de canais da Polpex. E a Polpex é uma empresa muito importante, relevante, e a gente tem muita coisa para conversar. Mas, Cleiton, na sua saudação, você já diz aí como é que as pessoas podem interagir conosco. Enfim, dê sua saudação, meu grande amigo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que você está assistindo o programa hoje, mas é um programa muito importante de uma coisa que a gente ama conversar. Inclusive, o nosso colega, nosso amigo aqui de bancada, o Diego Henrique Gama, ele tem uma atuação muito forte nessa área, viu, Coronel? Ele vai fazer muitas perguntas para o senhor e vai dividir o seu conhecimento com a gente. Mas antes disso, eu gostaria que você entrasse aí no nosso canal agora, desse um joinha, curte aí, toca no sininho para poder acompanhar as novas gravações, as nossas postagens. Eu peço para que você também indique esse canal para quem precisa de informação relevante sobre a casa própria. Afinal de contas, esse é o nosso maior sonho, né? Nós temos vários sonhos. Uns em ter o amor da sua vida, o outro de ter um carro bonito, o outro de ser feliz. Mas para você ser feliz, você completar essa felicidade, você vai precisar conquistar a sua casa própria. E os caminhos para se conquistar essa casa própria passa aqui pelo programa EmpireCast. Muitas dicas, né? O EmpireCast você pode segui-los no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook e todos os canais, inclusive no Spotify, para você poder escutar no seu carro, na sua casa, no seu fone. Estamos no Twitter também? Já ou ainda? Twitter? Ainda não. Ainda não. Em breve. Vamos resolver isso aí. Vamos resolver. Então tá bom. Diego, sua saudação inicial aí. Bom, meus amigos, mais uma alegria estarmos aqui todos juntos, e em especial estar aqui com esse elegantérrimo convidado, que é o Coronel Eimo. Tive a satisfação de conhecê-lo já há alguns anos. Ele tem muitas virtudes e uma delas ele também é corretor de imóveis. Embora não atue, ele tem essa grande virtude. Eu tive a honra de entregar às mãos dele a identidade profissional. Sério? E para mim é uma grande satisfação, uma grande pessoa. Eu digo o seguinte, se ele não fosse coronel, ele seria galã de novela. Que é isso? E pra gente é uma honra ter um convidado desse gabarito aqui. E você vai ter daqui uns dias a honra de entregar a carteirinha da Monique Luna também. Sim. A família toda aí buscando esse viés. Espetacular. Coronel Eimo, que prazer, que alegria. Eu tive a oportunidade de conversar contigo em outras oportunidades e perceber a simpatia, a elegância, como o Diego bem colocou, o conhecimento, a sabedoria. Então, a gente fica muito encantado com essa oportunidade. Mas eu te pergunto, o senhor não é oriundo de uma família de militares, que normalmente os militares, os avós foram e tudo mais. O que faz um jovem, filho de pais que não são militares, olhar para essa carreira e falar, é aqui que eu vou? O que despertou no senhor esse interesse em um dia pertencer às Forças Armadas Brasileiras? Bem, meus amigos, primeiramente uma satisfação estarmos aqui com toda essa audiência que vocês têm no EmpireCast. Muito obrigado pela lembrança, né? Quando tivemos a oportunidade de receber a minha carteira profissional tão bem acolhido no Cresce aqui do Distrito Federal. Tivemos a oportunidade de fazer um grande evento. Grandíssimo evento. Grande, brilhante evento na sede da Polpex com os corretores de imóveis. Olha só. Reunimos os corretores aqui do DF, de Brasília. Eu estive lá nesse dia. O auditório é lindíssimo. Um auditório belíssimo da empresa, na sede da Polpex, que é de 2010. Então, todos nós reunidos ali. E um grande evento, justamente para aproximar os corretores de imóveis, mais ainda da Polpex, de modo que eles pudessem conhecer como trabalha a Polpex. Então, um grande evento. E também a oportunidade de nos encontrarmos na Brasal e estreitarmos os nossos laços profissionais e já de amizade aqui. Então, agradeço muito a vocês por essa oportunidade de falar da nossa empresa, a FHE Polpex, a Polpex como é mais conhecida. Mas voltando para a sua pergunta, pois criança, sou natural de Recife, então estava na minha terra e logo pequeno nós tínhamos um amigo que era militar,
mas o filho não seguiu a carreira militar, era do Exército, na época um major do Exército. Bem, mas eu tive, segundo minha mãe mesmo, quando eu converso com ela, o desejo de fazer o Colégio Militar do Recife. Ok. Então, fui estudando, me preparando para poder fazer o concurso para o Colégio Militar, entrei para o Colégio Militar do Recife e ali segui até que, ao final do ensino médio, passei no concurso para ir para a Academia Militar das Agulhas Negras. Na época fiz também para faculdade, engenharia mecânica, passei, e também tinha a oportunidade, foi um ano abençoado na ocasião, que também para Força Aérea e Marinha, mas a minha opção, eu já olhava muito para o Exército, era o que eu conhecia melhor, vamos dizer assim, mais proximidade, fruto desse major do Exército. Então, segui a carreira militar com minha família e fomos percorrendo esse Brasil ao longo de toda a minha trajetória e com muitos aprendizados e conhecendo a cultura brasileira. Né? E a Academia das Agulhas Negras fica onde? Fica em Resende, estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. Então lá é a nossa graduação, né, toda a nossa formação, que começa na realidade na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, depois segue para a Academia Militar. Hoje a porta de entrada é a Escola Preparatória. Na minha época podia ir para a Escola Preparatória e podia ir para a Academia Militar. Eu fui para a Academia Militar, 4 anos na Academia Militar, onde fazemos a nossa formação, nossa graduação na academia. E lá é uma graduação, forma-se em que lá? Então, lá nós temos o ensino universitário e o ensino profissional da atividade militar. Então, no caso do Exército, forma-se em ciências militares, sai graduado em ciências militares. Logicamente, o militar depois ele pode fazer outras graduações, outras formações ou pós-graduação em outras áreas. Assim eu fiz, fui para um determinado momento de ciência da computação e também procurando me capacitar muito em função do que nós trabalhamos no Exército. Então, num determinado momento eu trabalhei na área da comunicação social do Exército, que é o Centro de Comunicação Social do Exército. E ali eu fui fazer MBA em marketing executivo, para a atividade que eu trabalhava, ou seja, na área de comunicação. E assim vamos fazendo ao longo da nossa carreira militar. E aí, Diego, Cleiton, e você que está em casa, de repente você está achando assim, é uma vida de glamour, é uma vida tranquila, é uma vida sossegada. Mas, Coronel, fala pra gente um pouco da sua trajetória. O senhor começou lá em Resende, vai dizendo para onde o senhor foi indo por esse país afora aí. E aí, em algum momento, Cleiton e Diego, nessa história, a gente pode interromper para querer aprofundar melhor aquele período, aquela época da sua vida onde o senhor esteve em algum lugar, né? Mas vamos traçar essa história, essa linha do tempo aí até o dia de hoje. Por onde o senhor passou aí? Como é que foi essa vida? Então, eu vejo que a vida militar, quando eu comento assim com amigos e tudo mais, é um profissional militar, de uma maneira geral, né? Não só do Exército, Marinha, Aeronáutica, policiais militares, enfim, quem trabalha com a defesa, com a segurança, bombeiros militares, etc. São profissionais da adversidade, né? Dos desafios, que são treinados para isso, para as adversidades, para os desafios, para as situações, vamos dizer assim, inusitadas, e sempre está ou para a defesa, para a segurança ou para atender a população. No caso do Exército Brasileiro, o lema, o slogan é braço forte e mão amiga. O braço forte no sentido de você proteger o país, né, as fronteiras do país, está sempre presente, ser dissuasório, prover, dar toda essa sensação de segurança, mas também está nas situações que o país mais necessitar, mais difíceis, calamidades, por exemplo. Então, é o lado da mão amiga. Até mesmo a parte de obras. E ao longo da carreira, então, depois da Academia Militar, eu fui servir em Natal, uma bela cidade no nosso Nordeste, onde fui muito feliz, me casei e nasceu minha filha. Então, casei com Monique, e nasceu a nossa filha Priscila. E, posteriormente, eu fui já, depois de 3 anos em Natal, fui transferido para Tabatinga, que é fronteira com Colômbia e Peru. Olha só! E aí já destacado para um pelotão de fronteira, à beira do rio Javari, e do outro lado do rio era o Peru, e do lado
outra margem, o Brasil, então, só nós, que é o espírito da fronteira, no caso, vou falar do Exército, a vivificação da fronteira. Ou seja, o Exército é colocado em posições estratégicas, então os militares do Exército cria uma infraestrutura que tem que ter do próprio aquartelamento ser construído, ter um local para ser, por isso o rio é muito importante, para ser suprido por intermédio de embarcações que passam no rio, tanto para atender a população ribeirinha, mas também a um pelotão de fronteira, a uma organização militar de fronteira, que os outros países também têm os seus pelotões de fronteira, e ali você está para fomentar um núcleo populacional, para que a população cresça em volta de um pelotão, e ali vai, vamos dizer assim, se desenvolvendo, tendo as cidades. Forma-se um núcleo urbano. Exatamente. Aí foi a esposa. Aí foi a esposa, minha filha e minha mãe. Tá vendo? Você, moça, que deseja ser esposa de militar, esse lugar lindo, as margens do Peru, pode ser o seu destino. E aí, você vê, olha como que é. Ou não, né? Que história emocionante, né, Coronel? Eu tenho admiração pelas forças militares, acho que o Brasil precisa ter reencontrar essa admiração, porque é essencialidade. O Brasil profundo é conhecido pelas forças militares. A gente tem a estrutura norte-americana que tem uma posição no militar um pouco mais proeminente, né? O norte-americano ele tem esse olhar para o militar de maior, né? Quase que todos os ex-presidentes participaram de alguma forma da estrutura militar, talvez até pelo nosso contexto pretensamente pacífico, né? Porque a gente não vai para guerras em campo há muito tempo, então a gente talvez relegou a estrutura militar a uma outra função e não consegue perceber essa essencialidade, mas eu consigo perceber, e eu não cheguei a trilhar nada na estrutura militar, mas tenho uma admiração, e eu cheguei a fazer escola preparatória para EPICAR, em Barbacena, que é a escola de cadetes do ar, e aí de repente a vida me encaminhou para o outro lado, mas eu estava às vésperas, acabei nem fazendo a prova. Mas estudei bastante e as escolas das Forças Armadas... Você acha que você seria admitido ou seria dispensado? Bom, eu penso que a ausência de cabelo já ajudaria. O cabelo, então ajudaria um pouco. Mas eu acho que eu sou um pouco mais político, né? Sabe que o jeitão de falar do Diego, eu acho que tem. Você acho que sim, eu acho que daria. Agora, doutor Coronel, me conta uma coisa. Olhando para esse cidadão, ele seria alocado... Porque quando você vai fazer o alistamento, você é mandado para alguns setores. No meu caso, fui para o Belog na época. Ele seria para onde? Rapaz... No seu olhar. Deixa o coronel responder. Taifeiro? Eu vou convocar Diego para umbrear comigo na nossa infantaria. Que honra, coronel, que honra. Rapaz. Mas olha, coronel, eu tenho uma admiração muito grande. Acho que o Brasil precisa reencontrar essa admiração com as forças militares. Sim. A gente é motivo de muito orgulho. Se a gente estudar, e eu gosto de história, a gente deve muito às estruturas militares do ponto de vista não só do braço amigo, mas da construção histórico-poético do Brasil. A gente tem Duque Estrada, você tem várias pessoas que construíram a intelectualidade brasileira. Infelizmente, não é acesso para todos, não é culpa das estruturas, é a história do Brasil. Existia, sim, um fechamento, porque é natural, não tem vaga para todo mundo, não tinha estrutura para todo mundo, mas as escolas, e aí você pega o ITA, a EPICAR e a própria Agulhas Negras, produziram mentes brilhantes no Brasil e que nós devemos muito a essas mentes, e eu agradeço ao senhor aqui, em nome de todos os brasileiros, porque a gente tem essa admiração sim para as Forças Armadas, e independente de qualquer coloração ou percepção, essa é uma estrutura de Estado. Então a gente tem que ter esse respeito para a estrutura de Estado. Extremamente importante. E aí, saindo lá do norte do país, como é que foi o restante da trajetória? Então vou pontuar algumas passagens assim, mesmo que eu volte a algum lugar, certo. Aí por onde eu já passei, aí eu não vou mais, vamos dizer, comentar, mas eu tive uma passagem em Porto Murtinho, também que é fronteira aqui do nosso Mato Grosso do Sul, mais uma oportunidade de servir na fronteira, e aí... Aí era Bolívia, né, do outro lado. Aí era, Bolívia, isso, exatamente. Okay. Uhum. E aí, a gente tem que enaltecer o que você comentou, Diego,
como o nosso território ele não foi objeto de invasão e algo num passado recente, principalmente para países europeus, próprios Estados Unidos, enfim, aqueles que participaram em termos territoriais de uma invasão, de sofrer algum ataque, isso marcou mais a população e muitas vezes ela tem, esses povos têm um apreço ainda maior porque viram seus avós, por exemplo, combaterem o inimigo que queria dominar a Inglaterra e tantos outros países. Como nós não tivemos isso, às vezes esse sentimento fica mais arrefecido. Entretanto, a presença dos nossos militares, de uma maneira geral, no país, está sempre alinhada ao espírito de servir. Sim. Servir a pátria, proteger e fazer o melhor. Se a gente olha muitas vezes os nossos soldados que todo ano entram no nosso exército, qual o nosso maior legado como instituição? É a formação desse jovem, a preparação deles para o trabalho futuro, ou para servir as Forças Armadas, para aqueles que desejarem seguir a carreira nas Forças Armadas, ou aqueles que forem para o mercado. Sim. Quiçá ser um corretor de imóveis, por exemplo, um empreendedor, né? Então ele vai pegar um conteúdo moral, de valores muito grande e uma preparação para ele, superando desafios nos treinamentos que ele vai passar na instituição, na caserna, nos seus acampamentos, enfim, mas preparando eles para o campo de batalha da vida, deixá-los melhores, mais preparados. A gente pode chegar lá na frente, num dos locais, mas é o que a gente vê, por exemplo, no local onde eu servi, foi mais o passado mais recente, que foi Israel, em que o cidadão, de uma maneira geral, as mulheres 2 anos de serviço militar obrigatório inicial e os homens 3 anos, né? Ou seja, para quê? Para que ter aquele sentimento de defesa da sua pátria, da preservação do seu território, mas também, como eu disse que vale para o Brasil, para se preparar para a vida, para o mercado de trabalho, sair mais fortalecido, foi desafiado no treinamento militar, então estará apto para os desafios que ele terá ao longo da vida. Quando eu fui em Israel, eu vi isso aí, né? A pessoa que nos guiou lá, né, o guia, ele era formado em História e também, como todo cidadão, é ex-militar, né? Aliás, eu acho que lá não existe essa figura. Eu acho que eles todos estão de prontidão. Lá, né? E tem um aspecto... Pelo menos foi isso que ele disse pra gente. Lá. Tem um aspecto histórico muito forte, o senhor falou, isso é muito rico e a gente precisa deixar isso vivo para entender que isso é uma estrutura de Estado. De Estado, ponto. É o Estado brasileiro. E o Brasil é um país extremamente desigual, né? A gente sabe que em algum momento as forças militares tiveram um aspecto remuneratório, até no serviço voluntário, mais vantajoso e etc. E estruturas sociais, políticas, elas são pendulares, né? Infelizmente, as estruturas militares passaram por um período aí de vamos dizer assim, responsabilização até exacerbada de determinadas circunstâncias, e eu não entro nesse mérito, mas a gente tem que entender que é nosso. É de cada brasileiro. E o Exército e as estruturas militares acolheram muitos jovens que tinham nenhuma perspectiva de vida. É fato que hoje o mercado remunera muito melhor, você tem várias possibilidades. Mas há coisa de 15, 20, 30, 40 anos, não existia outra possibilidade. Não existia emprego, não existia a fábrica, e a primeira pessoa que acolhia era uma estrutura militar. Você tinha uma estrutura familiar, às vezes com vários problemas sociais, famílias abandonadas, pais que tiveram êxodo aí e deixou a família para trás. Quantos não foram os pais que foram comprar cigarro e nunca voltou, e de repente a pessoa se via ali em alguma disciplina, e eu penso que inexiste ser humano de êxito sem o mínimo de regra, o mínimo de disciplina. Então a gente tem que entender essa essencialidade, e eu concordo plenamente com o coronel que o valor intangível que se recebe não é nem pecuniário, é de vida. Perfeito. É que você aprenda. E eu não estou dizendo para você seguir à risca aquilo, mas para que você encontre um princípio que norteia a sua vida. Então a gente tem que entender essa importância, né? E a caserna, o quartel, é um lar. Então, quem não tem onde morar,
mora no quartel, se alimenta no quartel e se prepara para a vida, estudar enquanto passar o tempo, enfim, que ficar, no caso, falando do Exército, permanecer no Exército, ali ele tem um lar para ele, um lar seguro e que pode e que normalmente proporciona para quem entra, vem servir ao Exército, vem servir à pátria, descortinar um futuro, se preparar melhor, está trabalhando pela nação, né? Está provendo segurança, está construindo estradas, está guarnecendo as fronteiras, enfim, multitarefa, mas ele está recebendo todo esse suporte da organização militar para ele para o futuro. Sabendo que o senhor é um estudioso, né? E a gente está falando aqui de uma trajetória do senhor vindo desde o alistamento até criando sua carreira brilhante dentro das Forças Armadas, eu acho que eu desfrutei ainda quando criança de um produto, vamos dizer assim, um programa habitacional que era a X, que era um programa que existia aqui em Brasília nos anos 70, que gerava a oportunidade de moradia para os pioneiros de Brasília. Meu pai e minha mãe eram servidores na época, né? Eles trabalhavam, minha mãe trabalhava na Central de Medicamentos, que era a SEMI, e meu pai trabalhava no Ministério da Agricultura, né? E dentro desses dois enquanto servidores, surgiu um programa habitacional chamado X, que era um programa habitacional que era bem na época da intervenção, e a gente tinha essas casas ali na Ceilândia, tinha essas casas no setor Guariroba. Eu acho que esse sistema da X foi praticamente povoou várias regiões aqui do Distrito Federal. O senhor conhece essa época? Esse programa era vindo do governo? Na época era vindo dos setores militares, esse programa? Estou tomando conhecimento Agora aqui das suas palavras, mas vou pesquisar no Google, mas você vê, está alinhado com até o próprio início, que a gente vai falar da Poupex aqui, que tem 41 anos, né, a existência da Poupex, mas antes da Poupex existir, já em 1932, a Caixa de Construções de Casas do Ministério da Guerra, ou seja, o Exército, já naquela época, na década de 30, olhava a necessidade da família militar, que é algo que prezamos muito, tanto que a gente usa essa expressão e tem a data que se celebra a família militar. Então, olhando para a família, justamente em função da missão, quando eu fui para Tabatinga, por exemplo, fui no pelotão de fronteira, por uma missão futura até em Tabatinga, minha família, ora ia, em alguns momentos, ao pelotão de fronteira, mas ora voltava para a cidade de Tabatinga. Então, muitas vezes, o militar ele está empregado em operações, patrulhamento de fronteira, está fora de sua sede, missões, enfim, uma missão de paz que a gente percebe hoje. Então, há necessidade da instituição, já que o seu, como se fosse o seu empregado, ou seja, aquele que o seu militar tem que se ausentar da sua cidade, da sua sede, pode ser empregado a qualquer hora, em qualquer lugar, sempre ter esse olhar para a família militar. Então já começou na década de 30. Já nesse período de 60, na década de 60, ali especificamente 1969, essa Caixa de Construções já se transformou numa caixa de financiamento imobiliário do Exército, para captar, já com o foco de captar e incentivar a poupança e o financiamento imobiliário. Então talvez o X esteja bem alinhado com toda essa trajetória que chegou posteriormente, já em 80, na década de 80, na FHE Poupex. Eu vou engatar já duas perguntas, porque uma você não chegou a responder toda, porque eu interrompi, que é como foi essa trajetória até a chegada da Poupex, que tem o dia que o senhor chegou na Poupex, mas emendando ao que o senhor falou, qual é a data da fundação da Poupex? Então, efetivamente, a Poupex que vemos hoje já começou um grupo de trabalho que foi trabalhar para transformar
a antiga, vamos dizer, aquele embrião de Polpex na Polpex. Então a Polpex efetivamente ela vem já em 1980, mas a nossa data de Polpex é 8 de outubro de 1981. Tá? Então começou ali, foi instalada a Polpex, o general Rosa, que se transformou, participou desse grupo de trabalho e tomou posse como primeiro presidente. A Polpex ela tem todo o vínculo com o Exército. Então, o olhar da Polpex. Eu já tive situação aqui, quer dizer, de que hoje até comandante do Exército do Peru, na época eu estava de adido militar em Israel, ele também servia, era o adido militar do Peru, e ele visitou a nossa Polpex até para olhar o modelo, né, que foi feito do trabalho que a Polpex realiza aqui, tanto com o público militar quanto com o público civil, e não sei, talvez ele tenha levado esse modelo, mas conheceu, visitou a sede da empresa, conversou com o presidente da empresa e hoje ele é o comandante do Exército do Peru, então ele pode pegar esse modelo de sucesso e aplicar. Coronel, inclusive assim, Diego, se a gente já foi entrar no lado da Polpex, a gente guarda um pouquinho. Sim. Porque eu queria só fechar esse assunto de explorar a sua carreira. Sim, da carreira. Para depois, porque eu acho que a gente tem muitas coisas para falar da Polpex, né? e a gente encerra esse capítulo para entrar nos próximos aí, que são bem bacanas. Saindo de lá da fronteira lá Aí eu estive em Porto Murtinho, né? Também tive a oportunidade de servir em Porto Velho, ainda como capitão. Aí de Porto Velho, era um comandante de uma companhia dentro do QG, que a gente chama do Comando da Brigada, em Porto Velho, em Rondônia. De Porto Velho, aí passei num concurso interno, que é para a Escola de Comando Estado-Maior, que nós conversávamos ali na Praia Vermelha. É o ESG, né? Ali é a ESM, e ali próximo também tem a Escola Superior de Guerra também. Então, como tem o Instituto Militar de Engenharia, a Escola de Guerra Naval, que é da Marinha. Então estou nesse... Fica tudo ali. Tudo ali, na área. E aí, onde passei e servi 2 anos, o curso, foi o nosso doutorado. Também tive uma passagem antes depois de Porto Murtinho, só acrescentando, tive um período no Rio de Janeiro, na Vila Militar. Então lá nós fazemos, dentro do contexto da nossa carreira, o nosso mestrado, que é a nossa escola de aperfeiçoamento de oficiais, ainda como capitão. Então dali eu prossegui na carreira e, como eu disse, já estava agora na Escola de Comando de Estado-Maior, 2 anos, aulas, vamos dizer assim, de manhã, de tarde e estudo à noite. Olha só. E posteriormente quando nós terminamos, aí tem todo um ranqueamento ali da carreira, que a gente olha sempre o contexto da meritocracia, e segui para Boa Vista. Então, já como major, fui servir em Boa Vista, servi por 2 anos no comando de uma brigada, então já fui para Roraima, conhecer uma outra região do nosso país. Depois de Boa Vista, vim para Brasília, aí vim servir pela primeira vez em Brasília. Aí fui servir no Centro de Comunicação Social do Exército, então já mudei, vamos dizer assim, de uma região, de um trabalho mais voltado para segurança de fronteira, o trabalho assistencial para a área mais da comunicação social do Exército. Aí servi por cerca de 2 anos e meio, me afastei para 1 ano de missão de paz da ONU no Timor-Leste. Então fui para o Timor-Leste, onde passei 1 ano numa missão e que o Brasil cresceu dentro da missão, tanto na parte da segurança como no suporte ao Timor-Leste, que uma pequena parcela ainda fala português. E aí tem uma questão de sacrifício, né? Porque a família não foi junto, né? Não, a família não vai. Em área de operações das Nações Unidas, então a família não vai. Então o senhor ficou 365 dias ausente da família. Perfeito, perfeito. E aí quem dá o suporte disso daí, além de, logicamente, minha esposa, minha filha e minha mãe, está sempre conosco, viverem a vida, ou seja, se virarem, mas a família militar está sempre por perto. Né? Sempre por perto. Uma vila militar, onde, no caso aqui, na quadra, eu morava na 102, depois na 103 Norte.
Não existe caminho vou- fácil para absolutamente nada. Mas é um sacrifício, né, Cleiton? Não existe caminho Você fácil. você ficar um ano ausente Não existe Não. caminho fácil para da trabalhar, sua para família, construir carreira, né? é cara? uma coisa Agora impressionante. eu vou, assim, como eu gosto muito de história, e assim, tem tudo a ver, eu vou fazer um link aqui com a Polpex, a missão da Polpex e a história dos militares, né? Se a gente voltar na Roma Antiga, né, todo soldado, ele servia aproximadamente por 25 anos, recebia lá a sua, enfim, o seu soldo, né, e a sua remuneração, mas a aposentadoria era um pedaço de terra fértil, né? Então, assim, porque justamente tem a ver com o estilo de vida do militar. Assim é com os missionários religiosos, ele não é dono da própria vida, né? Ele está a serviço. Então é difícil para um militar ele cultivar patrimônio, né? Ou seja, porque ele não finca raiz. Exato. Então como é que ele vai comprar uma casa, enfim, se ele não está propriamente naquele lugar? Então, desde todos os primórdios da história militar, há sempre uma perspectiva de remuneração com casa ou terra para os soldados. Na Roma Antiga não era qualquer pessoa que tinha propriedade, né? Você não era todo mundo que tinha. E normalmente os militares em curso eles não tinham. Eles só tinham no final, na aposentadoria. E assim aconteceu. Por exemplo, o Brasil, a gente tem essas coisas também presentes no Brasil. Não se tinha, os militares não tinham patrimônio também, né? A gente sabe como que era dividido, capitanias hereditárias, etc, etc. Tem até uma história vamos falar de história, né? A guerra de Canudos, havia uma promessa para os militares que combateram lá que eles receberiam terra. Alguns não receberam, e aí as favelas nasceram, inclusive, e aí diz a história, o registro histórico, tem vários relatos, do Morro da Favela, que tinha lá em Canudos, e aí as favelas do Rio de Janeiro, daqueles soldados alentados que não tinham, que não receberam a terra, foram lá para os morros, e aí lembrou muito da favela lá no Nordeste do Rio de Janeiro. Então, tem muito a ver com isso, né? E só complementando, só para a gente pra fechar ali a carreira, então a gente pega. Então, estávamos aqui, terminei Boa Vista, aí voltei para a comunicação social do Exército, né? Terminei, na realidade, da comunicação, fui para o Timor-Leste, voltei para a comunicação social do Exército, mais 1 ano e meio, e parti para Recife. Aí, pela primeira vez, fui servir na minha terra. Na sua terra. Na minha terra. Então, lá fui comandar o 4º Batalhão de Polícia do Exército, comandei por 3 anos. Ao término aí minha filha, que estudava aqui no Uniceub, já vai comigo, acompanhando. Ao chegar em Recife, já muda de estabelecimento de ensino, já muda de amigos, né? Encontra a família, mas vai ter que construir novas amizades. E aí, então, minha filha foi para a Universidade Católica, eu comandei 3 anos e veio a minha missão em Israel, que é uma missão de 2 anos. Aí minha filha estava terminando para concluir direito ainda, não pôde ir. Então 1 ano ficou em Recife, eu segui com minha esposa, minha mãe ficou em Recife, então, acompanhando ali minha filha. E depois dos 2 anos, quando eu retornei, minha filha chegou a passar 1 ano em Israel, e aí retornei para Brasília. Quando retornei para Brasília, foi 1 ano, basicamente, no Estado-Maior do Exército, e aí eu já vim para a missão de comandar o Colégio Militar de Brasília. Então, tive a honra de comandar, como em todas as outras missões também, por 2 anos o Colégio Militar de Brasília. E já vivenciando, retornando às minhas origens, de um filho de civil que conseguiu, vamos dizer, tendo que estudar muito, se preparar muito para entrar num concurso que é muito difícil do Colégio Militar. Então eu usava o meu exemplo pessoal para os meus alunos. Então, principalmente aqueles que eu pudesse mostrar a minha difícil trajetória para poder entrar no Colégio Militar, porque eu não me preparava em cursinho. Então, quando eu comecei a me preparar, no meu 2º concurso, passei para o Colégio Militar do Recife, então eu procurava mostrar para eles que tem que estudar, tem que ser desafiado e tem que perseverar para alcançar o objetivo. Ter muita fé em Deus sempre, né? Acima de tudo, iluminando a gente, guiando o nosso caminho e com os nossos pais cuidando de nós. Então, depois do Colégio Militar, terminando minha jornada, tinha minha turma, tem aqueles que vão ser dentro de um grupo que estamos concorrendo ao generalato, aqueles que foram escolhidos, e eu
Então, para concluir a carreira, fui convidado ainda na ativa para servir em Recife, fui para Recife e minha última missão em Recife foi com a Copa do Mundo, a segurança da Copa do Mundo, já lá em Recife. Então, trabalhamos aquele período, passado cerca de um ano, então passei naturalmente para a reserva, era chegada a minha hora de passar para a reserva, passei para a reserva. Fui convidado posteriormente para trabalhar, aí trabalhei durante 4 anos num programa do governo federal, com o suporte Ministério da Defesa, o Exército, o Comando de Operações Terrestres, que é a Operação Carro-Pipa, que é a distribuição de água no semiárido brasileiro, ou seja, 1 milhão de quilômetros quadrados, uma área que cabe muitos países da Europa e que temos toda a nossa população para distribuir água, porque além da transposição, muitos locais não são alcançados, beneficiados por isso, pela distância, a água não consegue chegar lá. Então esse trabalho da Operação Carro-Pipa foi então minha última missão no Exército, antes de ser convocado para a Polpex. Olha só. Que história maravilhosa. História linda, né? Tem amigos meus muito queridos, que é o Guto e o Robson Fonseca, que eles quero fazer menção, que eles têm um projeto lindo no Instituto Luz, que é abrir poços artesianos lá no Piauí. E eles têm aberto muitos e muitos poços lá e têm ajudado muito a população. É uma ONG, segue lá se você quiser. Então, realmente é muito bonito ver esse trabalho, porque realmente o nosso Nordeste ele é carente de água por todos os lados, né? Mas, Cleiton, Diego, fiquem à vontade para falar da Polpex agora. Agora é importante a gente falar um pouco da Polpex. Coronel, o que é a Polpex? O que é a Polpex? Se a gente olhar só a Polpex, é uma associação de poupança e empréstimo que juntamente, quando foi criada, porque primeiro nasceu a FHE, que é a Fundação Habitacional do Exército, e que gere a Polpex, e a Polpex é como se fosse o braço financeiro. O foco da Polpex em si é a poupança. O funding, o recurso da Polpex é a caderneta de poupança. Então, os recursos da poupança. Então, tudo nasce aí para quê? Para servir, como a gente falou, a família militar. Então, se eu olhar aqui, até por estatuto, né, o que compete à Fundação Habitacional do Exército? Facilitar o acesso à casa própria aos seus beneficiários. Quais são esses seus beneficiários? Os militares de carreira, Exército, Marinha e Aeronáutica, os que estão na ativa, aqueles hoje chamados de veteranos, ou seja, quando passa para a reserva, e as pensionistas. Então, foca um olhar muito para a casa própria. E a Polpex, no seu estatuto, ela tem que captar, incentivar, disseminar a poupança, propiciando e facilitando a aquisição e a construção também da casa própria aos seus associados. Então, quando a gente olhar o associado, a gente vai chegar a isso, a gente vai olhar muito para o público civil, porque vem aquela situação, a Polpex é só para os militares? Não. A Polpex ela tem um viés para o militar, para os militares, e um viés para o público civil, ou seja, proporcionar também ao público civil ter alguns produtos conosco, especialmente o crédito imobiliário, o financiamento imobiliário. E aí eu tô ali passando ali na frente de uma agência da Polpex. Antes de fazer a pergunta, quantas agências a Polpex possui hoje no Brasil inteiro? Então, em termos de pontos de atendimento, vamos chamar de agência, às vezes esse ponto de atendimento pode ser uma só pessoa. Lá em São Gabriel da Cachoeira, em Tefé, na Amazônia, nós temos um empregado da empresa que atende ao público num dos nossos canais, que é o presencial. Então, são 84 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil. Né? É uma rede que não é grande, mas tem uma capilaridade, e a empresa vem nos canais, que é a minha área, vamos dizer, ampliando o seu atendimento, tanto por meio do telefone, do contato telefônico, que é a nossa divisão que faz o atendimento telefônico, quanto o digital. Então a gente teve, basicamente, se a gente olhar 81 Apolpex, arredondando aqui, 2020, 20 anos depois, para 21, entramos com o atendimento telefônico, que atende ao cliente, também comercializa alguns produtos, e chegamos agora
com o digital, acelerado por tudo que aconteceu no contexto da pandemia. Sim. Então, a necessidade de alcançar ainda mais o cliente. Foi realmente um grande avanço, se a gente imaginar nossas fronteiras e o militar ou o civil que está distante, que não tem um ponto de atendimento físico da empresa, da Poupex, como é que ele vai chegar, vai adquirir o produto, vai conseguir seu financiamento imobiliário em especial? Por meio do canal digital. Ele vai se associar, né, via Banco do Brasil, para a gente explorar pouco depois aí, e aí ele vai se cadastrar no aplicativo da Poupex e a partir daí ele pode fazer a escolha dentro do contexto chamado no mercado da omnicanalidade, né? Omnichannel, seja omnichannel, que eu posso estar sendo atendido presencialmente, a hora que eu precisar eu posso ligar para a empresa para ser atendido pelo telefone e também posso estar no meu produto ele permeando o digital. Eu vou fazer aqui, a gente começou falando do que a Poupex fez em parceria com o CresciDF e vou render gratidão, porque foi um baita de um evento, eu ia falar isso aqui, acho que a gente deve reeditar esse evento, né? Tomara. Foi o primeiro ano da nossa gestão e nós fizemos uma linda festa sem nenhum dinheiro público, no caso do Cresce envolvido, mas nós fizemos um mês do corretor, fizemos lá a caminhada do corretor, celebramos um convênio com uma taxa de remuneração para o corretor de crédito imobiliário, que chegava até 1,5% se você transacionasse e trouxesse. Então eu sou grato a esta gestão da Poupex, em especial na pessoa do Coronel Emo, também o Coronel à época Tupinambá, esteve conosco e etc. E eu vou dizer que a Poupex ela evoluiu muito. Hoje eu sou usuário do aplicativo da Poupex, ela tem uma fluidez de contratação que evoluiu sobremaneira e a comunicação evoluiu muito, porque a comunicação, a Poupex tinha o imaginário que só atendia militares. E através dessa parceria com corretores e com a sociedade civil, desmistificou-se isso, porque a Poupex serve à sociedade também. Ela tem um atendimento especial aos militares, uma taxa de juros diferenciada, até porque, como disse o coronel, o funding é da poupança dos próprios militares, ali está o dinheiro da aposentadoria dos militares, é o fundo de pensão, toda a estrutura de aposentadoria dos militares, e a sociedade, porque assim, é uma das melhores taxas, uma das mais competitivas. Então assim, deixa eu entender. Quando eu me torno militar, eu começo a contribuir para este fundo? Vamos lá. Com o militar para a aposentadoria, ele está na área militar específica, tá? Na área militar específica, então ele contribui no contexto do exército para a pensão militar. Então hoje uma pensionista, né? Ou quando a gente se aposenta, contribuiu sempre para a pensão militar, tá sendo remunerado ali. Agora, a Poupex, vamos olhar aqui, já é um negócio, é um business. Então, eu posso ser poupador da Poupex, eu civil, eu militar. Então, eu tenho a minha caderneta de poupança, tá? Previdência para o militar dentro da Poupex não tem. Certo? A Poupex tem ali para os seus empregados a previdência ali privada dela, mas para o militar, não. O militar, a previdência dele, que é a pensão militar, vamos dizer assim, que ele contribui, no contexto do próprio Exército. Então não existe CLT no Exército, né? Não. Então ele recebe pela pensão que ele paga. Isso, agora pagando. Todos pagam sempre. O militar da reserva, as pensionistas que aparecem aqui para clicar, etc., contribuem com a pensão militar. Agora a Poupex, ou FHE, enfim, sim, ela utiliza deste fundo para empréstimo e o fundo que ela utiliza, o funding da Poupex, é a caderneta de poupança. Só a caderneta de poupança. Só a caderneta de poupança. Essa parte da pensão, ela nem tem acesso. Nem tem acesso. Nem tem acesso. Tá, porque essa é uma dúvida muito acesso. Corriqueira, né? De se achar que... Mas é que o poupador, há um estímulo para a poupança, né? É porque tem a linha da FHE, que aí a fundação, que é própria para os militares, né? Isso é só para os militares. A fundação, quando ela nasceu, foi com um foco muito para o militar. E a Poupex, ela atende por
via poupança, ela também atende ao público civil. Hoje nós temos, em termos de, se a gente for olhar a instituição financeira, etc., é quase que a 17ª do Brasil, com já até divulgado vamos dizer, nos meios de jornais, etc., jornalísticos, com da ordem de 6 bilhões de poupança. Olha só. Então, isso daí é o recurso que a empresa aplica, né, utiliza justamente para concessão de todos os seus produtos, notadamente o financiamento imobiliário. Por exemplo, no financiamento imobiliário, eu tenho aqui, a empresa já concedeu 150 mil financiamentos imobiliários. Nossa, É muita sensacional. coisa. Certo? Ao longo da sua história, dos seus 41 anos. Então, isso é justamente com os seus recursos Então, recurso, de poupança. recurso que eu coloco lá na poupança, né? Isso, Então, ele esse- serve para É. alavancar os financiamentos que, de repente, o Diego queira buscar lá para aquisição da casa Perfeitamente. própria dele. Perfeitamente. Com foco no crédito imobiliário. Tem outros produtos? Tem. Mas o grande foco, a empresa, quando nasceu, até no contexto de FHE, facilitar o acesso à casa própria. E Agora, Aham. vamos lá, o Diego, ele chegou lá da missão, né? Excelente. Com a bota suja de barro, né? Com as marcas do trabalho dele na missão, ainda de uniforme, ele passa em frente a uma agência da Poupex e ele fala, eu quero comprar minha casa própria. Ele já escolheu. Essa é a pergunta. O que ele precisa fazer? O que o Diego, soldado, agora ele deve ser condecorado em breve, né? Chegando de uma missão. Depois de soldado é o quê? Cabo. Cabo. Já aspirante a cabo. O que ele precisa apresentar para ter a sua casa própria e realizar o sonho dele? Dentro da Poupex. Então, olho muito para esse público, olho para os civis que nos assistem. O princípio básico é a minha caderneta de poupança. Sim. Então, eu tenho uma caderneta Essa de é a poupança. carta de entrada. Carta de entrada. Eu me torno um associado da empresa. Tá? Então, fui ao Banco do Brasil, abri uma caderneta de poupança Poupex, ativei aquela caderneta, coloquei R$1, o valor que seja, eu já ativei. Na hora que eu faço isso no banco, se eu for no dia seguinte, porque nós recebemos a informação do Banco do Brasil, se eu for no dia seguinte a uma agência, a um ponto de atendimento da Poupex, posso me sentar tranquilamente, você pode se sentar tranquilamente na cadeira, no ponto de atendimento, e o nosso agente, a nossa agente de negócio, nossa equipe de atendimento, vai estar ali para lhe receber, vai prestar o melhor atendimento, a melhor consultoria, a melhor oportunidade de negócio. Vai lhe explicar, vai na plataforma, vai entrar com o seu CPF, entrou, verificou que você, a partir daquele momento, é um associado da empresa. Isso. Então, Agora, me tornei um associado da empresa, posso fazer, a partir dali, a minha simulação de um financiamento imobiliário. A nossa agente de negócio vai lhe dar o melhor atendimento, vai fazer as simulações e vai lhe oferecer as melhores condições. Notadamente, como eu digo, no financiamento imobiliário. peraí, mas vem cá. Vamos lá. Eu não vou entrar no ponto de atendimento da Poupex e abrir uma poupança. Não. Eu vou abrir a poupança em um banco específico. Qual banco? Banco do Brasil. Banco do Brasil. Perfeito. E Então, para quem Que já é corre- o parceiro da Então empresa. vamos lá. O militar, o civil, o pensionista, essa pessoa, Aham. esse CPF, Isso. ele vai até uma agência do Banco do Brasil. Perfeito. E nessa agência ele vai abrir uma conta poupança. Poupex. E a partir daí. Poupex. Isso. Porque se eu tiver Ah, uma tá. poupança no Banco do Brasil Isso. qualquer, Peraí. Então, Entendeu? eu vou sinalizar nesse banco que, olha, eu quero abrir uma poupança no banco, numa poupança Poupex. Variação, aí já tem 96, eu Sim. abro ali, ou eu posso também, certo? Hoje, se eu já sou correntista do Banco do Brasil, Isso quer dizer. eu faço
uma transferência pelo aplicativo do Banco do Brasil. Sinaliza que é Poupex. Já sinalizo. Pra aquela... Quando eu faço no aplicativo, já vai aparecer Já ativa automaticamente. 51, que é a do Banco do Brasil. Eu altero a variação para 96 e já me torno ali associado. Se eu já recebo e vamos dizer também, pego o meu salário, é o meu caso, eu já coloco o meu salário na poupança Poupex salário. Então, a poupança Poupex é, vamos dizer, o que me vincula à Poupex. Tenho a poupança Poupex, ok. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Posso desfrutar. Eu destaco muito. Após a aprovação, né, coronel? Isso. Porque tem que ter nome bacana. Não, tranquilamente. Fonte de renda, durante o atendimento, né? Se eu busco um financiamento imobiliário, já tenho minha poupança ali. Abri, tranquilo. Cheguei para o meu atendimento. Ou vou procurar um canal, também o canal digital, o próprio aplicativo. Mas chego num atendimento. Principalmente eu abordo aqui o financiamento imobiliário, porque o financiamento imobiliário... É o carro-chefe, né? E ele requer muitos esclarecimentos. Sim, né? muitos. O cliente, quando chega a conhecer, entender a performance do produto, vamos comentar assim, mas entender, inclusive, a esteira do financiamento imobiliário, o passo a passo. A gente falar sobre a avaliação, etc. E, principalmente, nesse momento, a gente saber, né? Primeiramente, ouvir o cliente. Eu comento muito da linha do trem. Pare, olhe, escute. Então, o cliente chegou, o nosso atendimento olha o cliente, conversa com o cliente, verifica se o cliente já consta da nossa base de dados, etc. E vou escutar. Qual é a demanda do cliente? Tenho que escutá-lo para saber o melhor produto que vou oferecer para eu prestar a melhor consultoria a esse cliente. Então, converso com o cliente. Inicio, pergunto o valor do imóvel, quanto seria a entrada, qual é a parte que vai ser financiada. Começo a explicar o financiamento imobiliário, né? Desmistificar, tentar mostrar isso ao cliente para ele ver a melhor forma que ele vai se encaixar. Se ele vai querer financiar dessa forma, de outra. Então, procurar explicar tudo, passar para ele uma simulação, permitir que ele faça a consulta dele no mercado, se ele, nas mesmas condições, qual é a melhor proposta. A empresa procura estar nas melhores condições, ou seja, oferecer, mantendo o foco no cliente, oferecer as melhores condições para ele. O poder discricionário da decisão vai caber ao cliente, mas sempre vamos prestar melhor atendimento, melhor consultoria e as melhores condições. E eu posso afirmar, porque eu já fui algumas vezes, que o atendimento é de excelência. Sem sombra de... Há um carinho muito grande. Eu acho que essa orientação ela é seguida à risca lá, sabe, coronel? Só para colocar aqui em termos de perspectiva de um civil que observa e que atua no mercado imobiliário, a Poupex ela é parte do Brasil que dá muito certo. Primeiro porque ela é indutora de desenvolvimento, ela empreende também. Adquire propriedade imobiliária, desenvolve empreendimentos em parceria. Isso já é um ponto. Ela está nas duas pontas, né? Sim. Como indutora de desenvolvimento. Brasília talvez precise um pouco menos, mas existem alguns rincões que é essencial o desenvolvimento, que o particular não vai. Então eles vão. Segundo, porque assim, não existe um CEO interessado num bônus. Porque, embora se promova lucro, ela não tem como norte o lucro em si. Então ela tem um papel social muito forte, que alcança outros. Porque não tem problema nenhum se buscar lucro, mas não se pode buscar apenas o lucro. Até porque, né, Diego, a família militar também, ela é muito beneficiada com os produtos dos quais a Poupex faz parte, né? Porque a gente percebe, por exemplo, a gente convive, né, com produtos que ela possui aqui em Brasília, que ela é parceira, ou que ela é dona do terreno, ela é permutante, enfim, alguma coisa nesse sentido, que quando a gente vai ver o valor que uma pessoa normal paga e o valor que a Poupex faz para os seus, né, para a família militar, eles têm uma vantagem muito, muito boa e eu acho que é muito justo até isso aí. E participam do processo de concepção dos produtos. Isso é muito importante, porque há uma opinião, uma relevância. E com relação por exemplo, eu acho sempre sensacional essas estruturas, que existe interesse, mas não existe interessado. Ou seja, você tem interesse em promover o lucro e o desenvolvimento, mas não tem propriamente o interessado num momento sazonal. É interessante a gente perceber o que a gente começou na conversa ali inicialmente
sobre o perfil do militar que é treinado para a vida. Muitos dos gerentes, representantes e tal da Polpex são egressos da estrutura militar. Então eles trazem consigo essa disciplina, né, de método, processo, e o mercado imobiliário ele só sobrevive com isso, com uma esteira de processos muito fluidos, claros, e é por isso que não tem aventuras. Né? Agora, vamos falar de mercado aqui, porque vamos supor, a Polpex ela é uma empresa que ela gera a oportunidade do cidadão brasileiro adquirir sua casa própria, mas ela está competindo com Caixa Econômica, com o BRB, com o Banco do Brasil, ela está competindo com o Itaú, Santander, e aí a gente fala, você consegue competir, a Polpex consegue ofertar aos civis, aos militares, uma taxa que seja factível e que pague e feche a conta, né? Porque a instituição, como ele falou, não dá para viver só de luz, né? Como as pessoas, alguns vivem por aí, ou viver só da arte. A gente tem que viver, tem que pagar a conta, mas também não pode sacrificar o associado. Complementando aí, o Cleiton, acho que assim, qual o diferencial, né, que a Polpex tem em relação aos demais? Tem né? um diferencial e efetivamente hoje, que dia é hoje? Hoje são 7 de junho de 2023. Hoje, qual é a taxa aplicada, né? E a gente consegue traçar aqui um paralelo. Enfim. Ele veio preparado, né? Veio preparado. Olha só. O homem tem tudo naquela mesa ali. Eu acho que isso é importante, porque o cara entra ali, ele vai levar um susto, né? Pô, eu fui na Caixa, a taxa estava mais baixa, fui no BRB, eu ganhei um incentivo assim. E a Polpex, como é que ela está trabalhando isso? Então, né? Aqui eu tenho aqui um pouco, né? Nosso presidente, o general Stumpf, que assumiu no corrente ano, tivemos agora recentemente uma reunião com os nossos, chamamos de reunião de trabalho com os nossos gerentes, são 40 gerentes. A estrutura militar é pequena na empresa, 6% do efetivo da empresa, dos empregados, são militares. Então, qual a palavra de ordem do presidente? Sustentabilidade. Então, olhar a empresa e olhar a sustentabilidade. Ou seja, o equilíbrio ele coloca na balança, nesse slide da apresentação dele, a sustentabilidade e o cliente. Ou seja, a empresa ela tem que ser economicamente, né, sustentável, viável. Então, ele tem que estar olhando isso aí, não pode haver desequilíbrio. Então, e um pouco da sua palavra aqui, de que a gente tem que olhar, e foi falado aqui do lado social. Então, qual o nosso do Brasil, assim, do que nós olharmos, nosso trabalho, qual é o maior programa social? É nosso, o empreendedorismo. Sim. Porque é com ele que nós vamos gerar trabalhos, as empresas, os empreendedores têm que progredir, sim, porque eles vão gerar emprego, e isso é fundamental para a nossa população. Então, para a nossa empresa, é fundamental a sustentabilidade. Então, acompanhando constantemente as taxas de mercado, e o acompanhamento da nossa empresa é de olhar como estão as taxas do mercado, como estão os nossos concorrentes. Nesse contexto, como eu me mantenho sustentável, mas como eu oferto o melhor produto, as melhores condições para os meus clientes. Então a empresa ela vai estar sempre olhando essa balança aqui, a sustentabilidade da empresa e atender o foco no cliente. Sempre com foco no cliente. Então, o que é que eu devo fazer? Então, eu não posso estar num descompasso, né, que gere algum problema de caixa na empresa. Tem que ter muita responsabilidade, muito acompanhamento, toda uma equipe muito bem preparada, ou seja, toda uma parte tecnológica, processos, como foi falado. Então, eu tenho que ter pessoas. Essas pessoas têm que estar numa capacitação continuada. Essas pessoas, eu no final do mês, junto com mais uns 20 e poucos, quase 30 integrantes da empresa, estaremos em São Paulo, na Febrabantec, ou seja, para sentir a atmosfera do mercado, ver
o que está sendo tratado, quais são as palavras, os temas de ordem, ou seja, que tecnologias podemos agregar para melhorar o desempenho da empresa, a performance da empresa. Então, é um acompanhamento e uma celeridade, uma dinâmica muito grande na empresa para o que nós falamos aqui, ou seja, a empresa ter sustentabilidade, a empresa oferecer as melhores condições, os melhores produtos, os melhores serviços para o nosso cliente. Chegou um momento em que a gente tinha alta demanda e que, às vezes, quando a gente pede as condições do nosso crédito imobiliário, ela está tão boa que a gente pede para, como se fosse para chover na lavoura, e às vezes vem uma enxurrada, né, de clientes, etc. E você precisa estar muito atento aos seus processos, às suas tecnologias, para fazer esse motor girar bem, e um financiamento imobiliário de olho na concorrência, inclusive, não só as taxas que a gente sabia que, vamos dizer, estávamos muito bem, excelentes condições, mas o tempo, o cliente tem o tempo, o nosso corretor tem o tempo dele, o vendedor que está, às vezes, uma compra até casada, está fazendo financiamento, depende de uma venda do imóvel, precisa de celeridade. Então a empresa foi olhando de modo a se ajustar, e o que não estava, o processo que não estava ajustado, fazer isso prontamente para entregar o crédito imobiliário com o tempo que o cliente precisa, nas condições que o cliente precisa, às vezes agora com assinatura digital, ele podendo fazer no aplicativo dele, ele podendo, se fez no aplicativo, ir no ponto de atendimento para tirar dúvidas no presencial ou até mesmo telefonar, mas oferecer as melhores condições. E a empresa vem se reinventando a cada mandato, né? A cada ano que se passa também, de modo a ser competitiva, ser multitarefa e estar Coronel Emo, na linha de frente mesmo. Só colocar um depoimento do que o senhor falou, dessa pilar da sustentabilidade e da pessoa. Eu, como advogado atuante no segmento, quando foi inaugurado a linha de crédito IPCA variável, eu alertei alguns clientes sobre o risco que tinha isso, que era muito atraente, aumentava a capacidade de contração de crédito. Num momento nós estávamos vivendo com uma inflação baixa. Mas isso poderia explodir. E poderia lá na frente virar um grande problema. E aí eu fiquei muito satisfeito com a postura da Poupex, porque ela foi uma das primeiras. A Poupex foi uma das primeiras a criar um gatilho de proteção. Se deu ruim, migra, né? Porque ela deu e ainda vigora até 2030, o cliente pode optar por isso. Nenhum outro banco havia feito algo dessa natureza. Aqui no Distrito Federal, salvo melhor juízo, a Poupex e o BRB têm algo parecido, mas a Poupex foi pioneira nesse segmento, e aí demonstra algo da responsabilidade social e a sustentabilidade. Porque os juros escochantes, eles não são bons para ninguém. O banco ele não quer inadimplência, ele quer a solvência. Então esse gatilho que a Poupex fez, eu disse, olha, eu não estou querendo ganhar o seu dinheiro a qualquer custo. Eu sei que pode ter um problema lá no meio da curva, então eu estou criando aqui um gatilho para você encontrar o seu ponto de equilíbrio. E eu assim, fiquei muito feliz porque eu desaconselhei algumas pessoas em outros bancos a contraírem crédito com variação por IPCA. E eu acredito que estava certo, até escrevi um artigo sobre isso, dizendo, olha, nem tudo que reluz é ouro, porque esse crédito aumentado que você está tendo aqui agora pode te causar um tormento enorme. Um dos avanços que a gente teve no crédito imobiliário foi essa previsibilidade. Antigamente, o crédito imobiliário era indexado a vários fatores, a variação salarial da categoria, e a pessoa pagava e nunca terminava. Então, depois da lei de alienações fiduciárias, de alguns gatilhos e da SAC, ou seja, a amortização constante, a gente conseguiu ter uma previsibilidade no crédito imobiliário. A introdução do IPCA foi interessante porque você poderia dar para os bancos uma possibilidade que não existia, que é a securitização, a venda dos recebíveis. Porque isso no Brasil, com o TR, ninguém compraria, ou seja, não tem lucro com isso. Então, a variação pela inflação deu essa possibilidade, mas cria, por outro lado, um risco muito alto da inadimplência.
prova é que nós saímos de uma inflação totalmente controlada para uma inflação totalmente descontrolada, com 2 dígitos e, enfim, um risco muito alto. Então, eu enalteço isso na Poupex, que foi a primeira a fazer algo dessa natureza. Isso é fantástico. E assim, Coronel, uma dúvida. Qual é o público hoje que mais se beneficia da Poupex? É o pessoal... Tem política para o Minha Casa Minha Vida lá? É mais classe média baixa, classe média alta? Quem é o público que mais tem os recursos buscados lá na Poupex hoje? Perfeito. Só falar um pouquinho do que foi dito aqui, porque quando a empresa completou os seus 40 anos, ela olhou e viu assim. Logicamente, foi um momento muito interessante. Eu cheguei na empresa em 2019 e ali vivi o meu primeiro ano, e em 2020, em março, então, basicamente, iniciou a pandemia. Então, vi toda a movimentação. Eu que estava no ponto de atendimento, passei 3 anos e 2 meses no ponto de atendimento da sede. Então, especialmente durante a pandemia, eu fui para o lado de fora da minha agência, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente pode lembrar cartórios, etc., para a gente entrar, tinha todo um protocolo, agendamento, não estava, etc. Então, eu ficava no lado de fora, com um quadro. Com esse quadro, as pessoas vinham de máscara, evidentemente. Tínhamos todos aqueles delimitadores de fluxo. Só entrava no ponto de atendimento quem ia ser atendido. Nós estávamos com um efetivo reduzido para atendimento porque tinha as comorbidades, etc. E tal. Mas aquilo ali foi uma situação em que eu passava 6 horas, que era o nosso horário de atendimento. Das 10 às 16, eu ficava no lado de fora. Meu cliente chegava, colocamos as cadeiras, tudo na parte externa, e tinham só as cadeiras específicas para o atendimento, aquelas longarinas chamadas, essas cadeiras. Então entrava quem ia ser atendido. Mesmo assim, com aquela distância, né? Que tinha que ter máscara, toda a comunicação nesse sentido. Então, foi uma oportunidade de interagir muito com o cliente, mais de perto. O gerente dizendo quem entrava, na hora que ia entrar, quando estava livre, que perguntava, ou seja, eu não tomava nenhum tipo de ouvidoria, coisa do tipo, porque eu estava em contato constante com o meu cliente. O cliente saiu, foi bem atendido, resolveu a sua demanda. Então, foi uma experiência ímpar, né? Ímpar. Porque era um gerente do ponto de atendimento lá de fora. Eu não ia colocar um estagiário que não tem plano de saúde, nada para ficar em contato com as pessoas. Não, nada disso. Jovem aprendiz não vinha, aqueles que tinham comorbidade entraram em teletrabalho, foi a realidade do mundo, e ali eu tinha uma equipe reduzida. Então eu não tinha como colocar ninguém. Eu tinha 3, 4 agentes de negócio, antes a gente chamava de atendentes, colocava ali. Então, vamos pegar aí. Então, nesse momento, nos 40 anos da empresa, deu 4 presentes para o cliente. Logicamente, tinha um presente que se aplicava a um público específico, por exemplo, nosso pessoal, nossos sargentos, até o posto de capitão. Então, tinha uma determinada facilidade. Mas 2 coisas importantes que foram colocadas é esse. No IPCA, a gente também tinha um limitador da inflação a 6,5%. A gente estava num momento de inflação baixa, com a pandemia, tudo subiu, etc. e tal, de 6,5%. Foi fazer, doutor Ricardo, foi fazer palestra no Cresce aqui, falar sobre isso, e nós tínhamos também, olha só que interessante, um outro, que era chamado assim de bônus, né? Como se fosse um presente do aniversário, que é o quê? Você fez no IPCA, que foi desafiador o IPCA. Até mesmo porque o IPCA, você começou com ele e depois você ia ver como ele se comportava na linha do tempo, porque ele dependia do comportamento da inflação. Sim. Né? Então, como tivesse a inflação, então foi colocado também um de 30 meses, que se eu fizesse o IPCA, tivesse pagando, e porventura, vamos dizer, como cliente, eu estou me assustando com o cenário da inflação.
eu retorno à empresa, eu tenho um prazo de 30 meses para retornar à empresa e dizer, olha, Gostaria de ir para outro. Isso aqui está me deixando temeroso, então eu queria mudar para outro indexador. Vou sair, vou para TR, vou para um prefixado. Escolha do cliente. Mas a empresa olhou, esse lado assim é grandioso, social, etc. A empresa olhar para o seu cliente e dizer assim, olha, estou contigo. Uhum. Certo? Nos desafios. Número 1, eu seguro a inflação desse IPCA, quando você fez que era uma inflação de 2%, 2 e alguma coisa, etc. Quando a coisa começou a mexer, a empresa, eu seguro. Seguro em 6,5%. Logicamente, ainda, concordo com você, ainda continuava a ser um índice assim, muito desafiador, que o cliente tem que conhecer bem o produto, tem que estar acompanhando a planilha. Hoje eu tenho o aplicativo. Hoje eu acompanho o meu financiamento imobiliário com a Poupex, que na ocasião eu fiz com a TR. Por quê? Porque eu me via mais conservador. E o cliente, na consultoria, ele quer a sua resposta. Exatamente. Não é? O que é que eu devo fazer? Mas, por ética, por treinamento, por orientação, você não pode dizer, você faça isso, porque depois eu me torno responsável por sua decisão. Procura passar o máximo de conteúdo, mas foi um momento de grande aprendizado nisso daí, porque hoje eu tenho o aplicativo e eu vejo, você sabe disso, em tempo real, se eu fiz uma amortização ou como está, principalmente o ponto mais importante, que é a redução do meu saldo devedor. Sim. Se eu estou pagando a parcela, o que é que amortiza, como reduz o meu saldo devedor? Eu tenho essa transparência lá. Tem a transparência, eu vejo o meu no meu aplicativo. Quando o cliente chega, já é um cliente digital, vamos fazer abaixar o aplicativo, fazer o seu cadastro, porque a partir daí você acompanha os seus produtos na palma do seu celular ou na página, que é o Internet Banking, que eu acesso lá também e abro até numa situação, vamos dizer, de tela maior, etc. Então a empresa foi muito responsável, muito íntegra, de uma ética tremenda com o seu cliente nesse momento. E esse é o espírito. O espírito é quando chega, leva ali para uma conversa no presencial do crédito imobiliário, mas você pode fazer o digital, a escolha do cliente, mas lhe passar conteúdo, explicações. Essa é a nossa obrigação. Esse é o nosso mantra. Tem que servir ao cliente. Foco no cliente. O Cleiton fez uma pergunta, e falar de si às vezes parece parecer presunçoso, mas eu como usuário da Poupex, eu oriento clientes a comprarem e consumirem Poupex, eu posso falar, Cleiton, assim, se sentar à mesa comigo, negociando, for militar, é imbatível, pode ir para a Poupex. Pronto, acabou, não perco tempo. É imbatível. Pensionista, é imbatível. Conveniados, porque a Poupex também não atende apenas os militares, tem os conveniados. Perfeito. Não só militares do Exército, militares da Exército, ou bombeiro, policial militar, enfim. Sim. E os conveniados, porque existem alguns conveniados. Também, em alguma medida, acaba sendo imbatível. Tem alguns produtos exclusivos para militares, por exemplo, o consórcio é fenomenal. Eu gostaria de ter, inclusive, a possibilidade, porque para mim é um dos melhores consórcios que se tem. Infelizmente, não se dá para abranger todos. Porque eles têm que montar um grupo, tem que ter uma solidez desse grupo. Agora, o público em geral, aí você vai observar circunstancialmente. Se você hoje for usar IPCA, para mim é o melhor. Por quê? Por conta dessa segurança e essa previsibilidade. Então, assim, evidentemente que não é irrestrito, mas em alguma medida é interessante. Agora, quando você olha a planilha do custo efetivo total e o corretor tem esse dever de fazer isso, você vai perceber que não existe uma grande diferença. Tem uma outra vantagem da Poupex, é a questão da seguradora. Porque muitos ficam presos só a taxa. Muitos ficam presos só a taxa nominal. Exatamente, exato. E aí não olham o SET, que é o custo efetivo total. Exato. E aí falando desse ponto, a Poupex ela ganha também das demais instituições por conta da seguradora. Porque a seguradora tem práticas mais módicas também e melhor compreensível. E aí, eu estou falando da perspectiva de quem vê para não deixar que ele fale de si mesmo. Da perspectiva também de quem presta consultoria imobiliária. A Poupex tem produtos únicos que os outros não têm.
A Caixa tem aquisição e construção, ok? O BRB, os outros têm construção. A Poupex tem o construção muito bom. Ou seja, ela não tem aquisição e construção, mas ela tem a construção. Nem todo banco tem essa modalidade. Então é uma vantagem. E ela tem um produto que aí esse ninguém tem, que é o financiamento do material de construção. Que é mediante a apresentação de nota, ele te ressarce. Esse você pode procurar em qualquer banco, ele vai ter um juro muito melhor do que a média e só a Poupex tem. Tá dentro do financiamento, tá dentro do crédito Não é imobiliário? propriamente habitacional, mas é vinculado. Tá. Então, assim, exatamente. Tá dentro Mas do produto crédito imobiliário. como é que ele funciona? Sim. Tá aqui, ó. Deixa só para você poder fazer aí. Aquisição do imóvel residencial, portabilidade, construção de imóvel residencial, E compra de materiais de construção. aquisição de imóvel comercial, aquisição de terreno, aquisição de material de construção, Isso. cadastro de imobiliária. E aí o que acontece? Também tem outra vantagem. Nem toda instituição financeira financia terreno nas condições normais de crédito. Ou seja, teve uma época que apenas a Caixa, depois a Caixa, a Poupex, a Caixa, o BRB e a Poupex. Por muito tempo. E deixa eu fazer um adendo aí. Também, Coronel, fui informado, não sei se é verdade, que em alguns bancos você tem uma variação do seguro com o tempo, né? A cada 5 anos. Parece que na Poupex não há essa variação, né? A parte de seguro é muito bem montada na Poupex, que é um diferencial competitivo. Competitivo, exatamente. Competitivo. E aí, da sua pergunta, até de público, e linkando um pouco, quando a gente chega, por exemplo, em material de construção, aí, quando eu estava, especialmente voltando ao tempo que eu ficava no lado de fora, então eu tinha uma demanda muito grande pandemia, de civis. Pandemia de todo civis, mundo porque o reformou. pessoal, exatamente, reformando. E o GDF é muito presente. Nós temos o convênio com o GDF, então o público do GDF adquire muito conosco. O nosso ponto de atendimento do setor bancário sul, aqui na sede, então muito procurado, porque é um produto muito bom. É um contexto de ressarcimento. O cliente que já usa sabe. Se ele está com a margem dele, porque é um produto consignado, né, em folha. Então, se ele está com a margem dele boa, etc., Flui tranquilo. Flui tranquilamente. Mostra-se as condições. O cliente pode comprar onde ele quiser, ele não está amarrado a nenhuma empresa. Ele faz a compra dele, ele vai apresentar as notas fiscais. É um contexto de ressarcimento muito procurado. O GDF, no caso, é um grande cliente nosso e eu disse, busca sempre as melhores condições. Então, varia muito, né, o perfil do cliente, porque eu tenho um militar e eu tenho um civil, por exemplo, para determinado produto, então atendo plenamente. E a faixa de renda que mais busca financiamento lá? Olha, eu diria que a faixa de renda, se eu for, diria-se, dos que busca financiamento imobiliário, está variando de R$4.000 a R$20.000, assim, acho que Poxa, desse tá campo bem abrangente, bem inclusivo, né? É sensacional. E bem inclusivo. Eu posso Muito falar, bom. porque eu sou fã da operação da Poupex. Eu sei que tem uma limitação, porque o funding ele é seletivo, porque se a Poupex abrir muito, ela não vai, né, conseguir atender o que o Coronel falou do processo. Não adianta eu querer alcançar muita gente, eu nem quero, nem preciso disso. Porque já tem organicamente um fluxo muito grande. Mas falando especificamente desse produto de ressarcimento e aquisição de material de construção, ele teve e tem um papel muito relevante no Distrito Federal. Por quê? Agora se tem financiamento para quem compra em terrenos irregulares. Agora se tem alguma coisa ou outra. Mas antes disso, a Poupex fazia às vezes isso. Porque ela atendia ali aquela expectativa. Porque a pessoa que tem um imóvel num condomínio, num loteamento desse irregular, ele não consegue crédito com garantia real, não existe. Não tem como ele dar uma garantia. E eu falo, porque já há muitos anos a Poupex faz isso, conveniados com o GDF, e alavancou Vicente Pires, Arniqueira e etc. Vicente Pires se beneficiou demais, né? Da Poupex, por conta da aquisição de terrenos na hora da regularização. É uma né? outra parceria grande da empresa com a Terracap. Né? Legal. Quando a Terracap vai fazer o processo de regularização de imóveis,
Aí ela alinha com a Poupex, tá? Juntamente o BRB também entra nesse trabalho, e o cliente vai ver. Sim. Ali são terrenos em processo de regularização. Então a empresa participa disso daí. É um alinhamento com a terra. Amigos, o tempo passou voando. Nossa, tá doido. Queria tanto falar mais. Fala aí, Cleiton. Aqui, nós Fala temos aí, aqui Cleiton. dentro dos produtos, nós temos aquisição de imóveis residencial. Qual desses produtos não estão disponíveis para o civil? Ok, vamos lá. A aquisição, se eu pegar até por aqui do crédito imobiliário, o civil que for fazer o seu financiamento de um imóvel, faz tranquilamente conosco. O valor mínimo de crédito hoje da nossa tabela atualmente, porque tudo é flexível de acordo com o mercado, como vai se comportando, a demanda, né, a disponibilidade de crédito, tudo mais. Então hoje o valor mínimo de crédito está em 250 mil para o financiamento, terreno da mesma forma, o civil faz terreno conosco, o crédito com garantia de imóvel, né? Eu preciso O home também equity, né? o home equity E financia pode até 90%? fazer. Aí temos os casos aqui, Deixa eu ele apertar vai aqui. isso para a simulação conosco, e aí vamos vendo o percentual de cada forma que ele for financiar. O comercial também faz conosco. Comercial quantos por cento, Coronel? Comercial, atualmente na SAC, dependendo, na TR, 80%. Olha no só. pré-fixado, 90%. Uau! Tá? Comercial. Comercial. Então você quer comprar uma sala comercial, Isso, uma perfeito. loja, Alavancar seu comércio. Perfeitamente. é uma taxa, é um percentual Vamos lá. pequeno de alavancagem que você tem a loja, né? Continua, Então, Coronel. então, a construção do imóvel residencial, que a gente chama de SICAP, atualmente ele só está para a FHE, para o público militar. Então, o público civil vai comprar o terreno, certo? No momento, a construção, se eu já tenho o terreno e vou construir, não está disponível para o público civil. Já esteve. Sim. Já esteve. No momento, não. Aquisição de imóvel comercial, aquisição de terreno e aquisição de material de construção. A aquisição de material de construção, então, está dentro do Tá. menu aí de Desculpa, civil. do menu. Civil. Isso. Então, qual é a diferença? Eu tenho que perguntar, porque já a gente está aqui. Qual é a diferença entre financiar a construção do imóvel residencial e a aquisição de material de construção? Vamos lá. O material de construção, só lembrando, se eu sou civil, eu me associei, material de construção, lembrando que eu falei que ele é consignado. Então eu tenho que ser um civil, mas num contexto de um convênio com a Poupex. Por quê? Porque tem que consignar em folha. Né? Tem toda essa parte então a de minha empresa remessa, precisa estar- de estar arquivo, conveniada tem que com a ter Poupex. os sistemas, né? Para A isso verbação, aí. Tá? etc. Agora, o financiamento imobiliário, vamos dizer, em geral, né? Eu não preciso ser consignado. Não. Eu vou trabalhar tanto no boleto quanto no débito em conta. Então, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. O terreno, eu sou civil, não sou de nenhum convênio. Posso comprar um terreno pela Poupex? Posso. Posso fazer a aquisição de imóvel comercial? Posso. Posso fazer a construção de um imóvel residencial? Posso. Tranquilamente. Se tenho, quero fazer portabilidade, também vai lá na Poupex, tranquilo. Quero fazer um seguro alto, etc. Também posso procurar a Poupex. Só um detalhe. O senhor falou que a construção de imóvel residencial, não. Não, esse está só para o militar. Já no esteve, momento. só Isso para já já deixar esteve. o ouvinte Isso, ligado, isso. que aí existem as restrições. Hoje no dia 7, então, né? ele Isso. está Pode liberado. ser que volte, Isso, né? que volte. Pode ser que volte. Pode ser que volte, mas hoje ele está linkado Coronel, ao... só fazer E um o adendo. cadastro de tá. imobiliário? E o cadastro de imobiliária Como é que funciona também. isso? Eu me interessei nisso. Isso, pode fazer. Como é que Mas aí Vamos vamos PJ, reestruturar o nosso pode, convênio. PJ? Pode, PJ? pode Tem que ser procurar o nosso ponto de atendimento, tá? Sim. É apresentado os documentos necessários, além de olhar na internet também, O que verificar. eu faço depois de cadastrado? O que eu ganho? Então, vamos lá. Durante o nosso evento, à época, né, qual era justamente a A nossa bonificação? conquista, viu? 1% do que foi financiado, tá? Ah, Então, legal. então quem está cadastrado conosco faz uma venda, o cliente civil, não vale para o cliente militar. Sim, sim. Captei o cliente civil, fez o financiamento. Vamos dizer que o valor do financiamento foi de R$500 mil. Então, a empresa 5 vai mil pagar. reais. Bacana. Exatamente. A gente reforçou esse convênio, a gente firmou e lançou em 2019.
E a gente vai sentar novamente para rediscutir isso, porque eu quero colocar os corretores de imóveis nas condições de conveniado para tomada de crédito, né? De repente até um grupo de consórcio para corretores de imóveis. Vamos pensar, vamos sonhar. Pedir a gente pede, viu, Coronel? Não. Mas eu acho que a gente merece sim, porque a gente é parceiro e esse sentimento de pertencimento. É sensacional, é para PJ, a gente precisa reestruturar. E qual é a vantagem da Poupex para as demais instituições bancárias? Não é que você vira um correspondente bancário, a responsabilidade do processo é toda da Poupex. Você só vai captar o cliente e conduzi-lo inicialmente à Poupex. Você não é o responsável pelo processo. Sim, a Poupex então se isso responsabiliza a Poupex ela sabe que o seu negócio é vender imóvel, o negócio dela é emprestar dinheiro. Então é uma parceria que um ajuda o outro. Então, e é remunerado e ela por mantém isso. esse controle. Na né, época de 2019, nós chegamos a, dependendo do ticket, que é de 1 milhão e pouco, chegava até 1,5%. Isso. Olha, Já foi teve isso. sensacional. Isso. E agora, claro, a gente está com dificuldade, dinheiro mais escasso. Mas eu vou voltar num ponto que é muito vantajoso. Todos esses produtos, a maioria deles são vinculados com a garantia real da propriedade. Por que eu destaco a questão da aquisição de material de construção? Se você tem um imóvel financiado e quer fazer uma reforma, dificilmente você vai conseguir um crédito com garantia real, porque você já tem uma garantia dada. Mas se você é do GDF, por exemplo, e tem lá a sua margem consignada, você tem nesse produto a possibilidade de capitalizar, ressarcindo as despesas de uma reforma, que aí você não precisa ir para uma linha de empréstimo mais caro, o cartão de crédito, outra coisa. Então esse produto é fenomenal, porque ele é um complemento do crédito imobiliário. Entendi. Então é muito bom. E para a gente que empreende, constrói, você traz capital de giro. Entendeu? Show. Amigos, Gente, é muito curto esse programa. Vamos ter que voltar, Coronel. Vamos. todo mundo que a gente vem aqui fica com essa sensação aqui. Porque o tempo passou, a gente não viu passar. E eu posso garantir para você que está em casa que a expectativa foi plenamente atendida, porque a simpatia do Coronel e a sua clareza em explicar, em abordar o tema é muito bacana. Prova de quem ama o que faz, Sim. né? E que tem em si, no cerne de sua vida, o prazer em servir, né? E nisso aí nós nos somamos ao senhor, sabe? Que eu, Diego e Cleiton, eu posso falar porque eu conheço muito bem os dois, nós temos prazer também em servir. Servir, eu acho que é uma missão que nós temos acima de tudo, cada um na sua esfera de atuação, na sua competência, mas todos em determinada situação somos servos. E diz que quem não vive para servir, né? Não serve para viver. É verdade. Eu acho que esse nós temos aí, chama para seguir aí, Éder, mais uma vez. A gente precisa. Você que a fala gente tão precisa, bem para isso você que a gente está finalizando aqui, não esqueça de curtir, porque isso vai ajudar muito o nosso perfil. Curta, comente, principalmente comente, indique, aperte no sininho, siga o nosso perfil e, acima de tudo, acompanhe cada programa, cada passo, cada dica que você recebe aqui. Vou fazer uma importante. consideração final aqui, Éder. Em gratidão, Coronel. Assim, não estou rasgando seda, porque eu admiro desde a primeira vez que o conheci, como colega, corretor de imóveis agora, mas é agradecer. Primeiro, pelo militar que serviu a essa pátria tão bem, né, em todos os rincões desse país, fora dele, como adido, e agora como quem podia estar em casa, curtindo, mas está doando o seu tempo, seus esforços, para serviço da construção do sonho da casa própria. A Poupex é diferenciada porque raramente um banco empreende. A Poupex, ela empresta e empreende. Então a gente tem que olhar com carinho para a Poupex, sim. E no Cresce, enquanto estivermos lá, a Poupex será a nossa parceira de primeira hora. Maravilha. Com certeza. Agora a gente sempre gosta de ter as considerações finais do nosso convidado. Já fica o nosso enorme agradecimento aqui, Coronel. Muito obrigado, Coronel. Porque o senhor veio Muito aqui, o obrigado. senhor esteve aqui conosco. E quais são as considerações finais que o senhor traz desse programa que estamos perto de concluir? Servir, como foi falado, amor ao que fazemos, gostar de vender, mas na palavra boa de vender, porque nós somos propulsores do progresso das pessoas, da realização das pessoas, da realização dos seus sonhos. Logicamente, quando está se vendendo um imóvel, é um corretor, é a nossa instituição fazendo o financiamento, nós estamos exercendo o nosso trabalho com ética, mas com uma atenção toda especial aos nossos clientes. Eu queria agradecer muito, dizer ao seu público
ao público de vocês que a nossa FHE Polpex, nossa Polpex, está à disposição. Procurem conversar conosco, fruto do que foi tratado hoje. O que tiver de dúvidas, vão lá no presencial para esclarecer. Olhem um pouco no nosso site, conhecendo nossa empresa. Uma empresa sólida, 41 anos, séria, dedicada. Quem chegar na sede da Polpex já vai ver pela estrutura, pela organização, que é uma equipe, um time que está trabalhando sério, de forma dedicada, e que tem hoje nos nossos canais, presencial, telefônico, digital, a oportunidade de estabelecer o contato e oferecer as melhores condições do mercado, com todos os parceiros que temos, né, para que o cliente realize os seus sonhos, para que o cliente seja bem-sucedido, para que o cliente acerte, porque nós temos que fazer com que o cliente acerte, porque o cliente que acerta, ele vai trazer para todos nós outros clientes, ele vai voltar para fazer novos negócios conosco, para a prosperidade natural. Se ele comprou um apartamento de 2 quartos, ele vai querer um de 3 quartos, ele vai crescer e nós estaremos prontos para isso, para fazer o melhor. Se a nossa entrega não for a melhor, é aquele, como foi dito aqui, a gente não serve para servir. Nosso trabalho é esse. Contem conosco. Contem com a nossa empresa, são 41 anos e queremos continuar a servir. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Fico senhor. muito feliz, fiquei muito à vontade, fiquei bom, gratificado de estar aqui, de falar da nossa empresa, da gente conversar, de fortalecermos nossas amizades e nossas parcerias, porque a gente tem que fazer o melhor pelo nosso cliente. É foco no cliente. O cliente é o nosso patrão. É isso aí, Isso aí. gente. É isso aí. Até a próxima. Um abraço, Deus gente. abençoe a todos Obrigado, vocês. Um abençoe. grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.